Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Mateus. Mateus capítulo 16, por gentileza. Mateus capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 13. Mateus 16, 13, que diz assim: Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Nós estamos aí num período de preparativos para uma grande celebração que, na verdade, não será na semana que vem, mas no ano passado a nossa igreja teve o privilégio de completar 60 anos de existência, né? Não como uma instituição, mas como um movimento, acima de tudo, porque graças a Deus o nosso registro como uma pessoa jurídica, né, como uma instituição por documentos, ela vai sair proximamente. Nós não tínhamos nada ainda, mas o movimento que existiu dentro de um trabalho, dentro de um ministério, dentro de pessoas com o coração voltados a fazer a obra, para poder trazer o evangelho até esta cidade, até esta comunidade, até especificamente esse lugar que nós estamos inseridos. E não mais justo pensar do que se baseia a existência da nossa igreja, porque acima de tudo nós muitas vezes colocamos dentro de uma caixinha no nosso pensamento de que a igreja é este local, de que a igreja é um prédio levantado. Tudo bem, a gente pode usar isso nominalmente como o local onde nós nos reunimos, mas a igreja vai além do que os prédios feitos por mãos humanas. Mas a igreja somos nós. Paulo disse que nós somos o templo do Espírito Santo, e Jesus disse que todo aquele que me ama, todo aquele que guarda os meus mandamentos e os obedece, prova que me ama. E eu e meu Pai viremos fazer morada nele. Então Jesus, ele habita em nós. E é parte desse princípio que nós podemos dizer que nós somos igreja. Agora, uma coisa interessante é naquilo que foi a conversa de Jesus com seus discípulos no texto que nós lemos. Porque afinal de contas, o que mantém de pé todo esse trabalho que iniciou há 60 anos atrás? Gente, 60 anos é muito tempo. A gente pode pensar de uma forma humana, de uma forma técnica, que uma empresa, para ela sobreviver por 60 anos, tem que ter muito trabalho.
Tem que se ter muito controle, tem que ter muito cuidado. E não só as questões internas, mas também as questões externas, né? Como um período de crise, ciclos econômicos e entre outros fatores. E a igreja não é muito diferente nessa relação técnica com o mundo, porque acima de tudo uma igreja, ela é obra de Deus, ela é Jesus operando através desse povo, mas também a igreja, ela é feita de pessoas para pessoas. E lidar com pessoas não é fácil. Todos nós sabemos que a nossa relação com os que estão próximos não é uma coisa simples de se lidar, mas é por isso que nós temos as escrituras que nos conduzem, que nos ensinam, que nos exortam e nos corrigem, para que a gente possa ter uma boa conduta em relação a Deus e estejamos preparados para as boas obras. Então, pensando nesse sentido, eu gostaria de trazer uma meditação acerca do texto de Mateus que nós lemos hoje. Então Jesus chega e pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas por aí estão dizendo que eu sou? Só para vocês entenderem, Jesus ele começou o seu ministério, ele ajuntou 12 discípulos. Desses 12 ele discipulou, ele ensinou, e dos 12 multiplicaram, e aí ele enviou de 2 a 2 para evangelizarem toda essa região que eles estavam. E o curioso é que Jesus ele não foi junto, mas ele mandou seus discípulos se espalharem para pregar o evangelho para os povoados ali ao redor. E aí quando eles voltaram, aí Jesus ainda teve o seu processo de caminhar junto com eles, e passaram a conviver, eles viram milagres, eles viram cura. E aí Jesus ele pergunta para os discípulos o que as pessoas pensam a respeito dele, porque eles vieram pregar o reino dos céus, eles vieram pregar o arrependimento. Jesus ainda não havia morrido para dizer: creia em Jesus e será salvo você e tua casa, como assim os discípulos pregavam ali no livro de Atos, que já foi posterior à ressurreição de Cristo. Mas eles diziam, a pregação deles era: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Jesus ele veio inaugurar o reino na terra, em vida. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar. E como a gente poderia acreditar numa pessoa se dizer o Cristo, se dizer o Messias, pensando ali no contexto judaico, pensando ali na tradição religiosa que predominava na época? Eles acreditavam que viria o Redentor, que viria uma pessoa que seria ungido de Deus. Mas o problema da tradição judaica é que eles acreditavam que Deus mandaria uma pessoa de nobreza, uma pessoa de poder material, de poder físico, um rei, ou alguém de uma posição assim elevada na sociedade. E Jesus foi totalmente diferente disso. E como dizer, como pregar esse nome de uma pessoa que era simples, que era humilde, que se sentava com pecadores e publicanos para comer, para conversar, para falar do amor de Deus para elas? Era uma situação um pouco delicada, mas Jesus ele veio para mostrar quem de fato ele era, não por aquilo que ele poderia oferecer, mas aquilo que ele era, aquele que perdoa os pecados. Como disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe, são nessas coisas que nós precisamos nos atentar. Então alguns pensavam que Jesus era o João Batista ressuscitado, né? Curioso pensar nisso, porque João Batista ele nasceu mais ou menos, pensando assim, um estudo breve que eu fiz, ele nasceu mais ou menos 6 meses antes de Jesus. E o curioso é que eles eram próximos, muito provavelmente eram primos assim de sangue, Jesus e João Batista. E João Batista ele veio com uma missão muito parecida com a de Jesus. Obviamente que não se iguala àquilo que Jesus tinha como propósito aqui na terra, mas eram propósitos muito próximos.
João Batista veio preparar o caminho. E quando ele fala preparar o caminho, ele não era o cara que ia colocar, por exemplo, um tapete vermelho para a chegada do Messias. João Batista, ele não veio colocar enfeites na igreja para dizer que Jesus estava próximo. Ele não veio, sei lá, pegar ali as trombetas e começar a fazer barulho na rua. Mas por que ele fala que ele vinha preparar o caminho? Porque justamente ele veio pregar os princípios da ética do reino, que era o arrependimento. Ele veio preparar o coração das pessoas. E é por isso que muitos se arrependeram no ministério de João e foram batizados, porque ele disse que ele batizava com água. E o batismo é simbolicamente a morte para o mundo, a morte do eu. E aí, João Batista mesmo disse: virá aquele que é mais importante do que eu, e eu não sou digno nem de atar as suas sandálias. E é nesse que vocês devem crer. Eu só vim preparar o caminho. E alguns acreditavam que Jesus era o João Batista ressuscitado, né, de um caráter radical, que falava com todo mundo e que denunciava as crenças religiosas da época, a tradição da época. E aí, seguindo, alguns acreditavam que ele era Elias. Vamos entender uma coisa, que não é que eles acreditavam, né, nessas figuras dos profetas como uma... pode ser o Elias, porque Elias não experimentou a morte. Elias, ele foi arrebatado aos céus, e aí talvez o ressurgimento dessa figura, desse personagem bíblico. E é interessante pensar no ministério de cada um deles. Elias também foi muito importante para o seu povo, e ele teve uma coisa parecida com Jesus, que foi o quê? Denunciar a religião da época, denunciar a prática de idolatria que o povo estava praticando. Elias, ele fez sinais e maravilhas, como Jesus também fez. Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus transformou água em vinho. Jesus, ele fez muitas coisas. Assim como Elias também, se a gente olhar para o Velho Testamento, a gente pode ver todas as coisas que ele fez. Mas a grande diferença é que Elias, em algum momento, ele fracassou. Jesus não fracassou no seu ministério. Elias se escondeu, ficou com medo da morte. E aí foi lá se esconder nas cavernas. E aí alguns acreditavam que Jesus era um profeta da linhagem de Elias, ou talvez o próprio Elias. E aí, terminando, alguns acreditavam que ele era Jeremias. E é legal pensar na figura do Jeremias, por quê? Porque Jeremias, ele sofreu a injustiça. Ele carregou a culpa do povo sobre si. Ele carregou aquela penitência no seu coração de ver o seu povo exiliado, dividido. Ele foi levantado para pregar ao reino do norte, que era o povo de Israel. Falar: arrependam-se, porque os que estão sendo exiliados, eles serão salvos, eles serão preservados como promessa de Deus, mas vocês que ficaram serão destruídos. E ele viu a destruição do povo de Israel. E da mesma forma, olhando, Jesus, ele veio para sofrer injustamente pelos nossos pecados, mas também não podemos comparar aquilo que era o propósito de cada um. Cada figura, cada personagem bíblica teve a sua importância dentro da história, mas nenhum pode ser comparado a de Jesus Cristo. Porque justamente pelo que Pedro respondeu. Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Em versículo 16, Pedro responde: tu és o Cristo. Ou em algumas traduções bíblicas fala: tu és o Messias, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, ele diz: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por pessoa, né? Aqui ele fala por carne ou sangue, não foi revelado por algum ser humano, mas por meu Pai que está no céu. Quando nós temos a certeza de quem Jesus é para a nossa vida, não é por aquilo que o pastor pode falar para a gente, não é por aquilo que o Assarri vai pregar aqui na frente,
não é por aquilo que os obreiros da igreja vão falar, ou por um irmão usado aleatoriamente, mas é por aquilo que Deus nos revela. É dessa forma que Deus fala com o ser humano. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo, e é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele quem revela a graça de Deus para a nossa vida. Isso nos é revelado diretamente do Senhor, e é uma coisa que ninguém pode tirar. E a gente poderia pensar assim, talvez Pedro havia tido essa certeza pelo tempo que ele andou com Jesus. Mas se a gente lê os evangelhos, pensar no evangelho de João, nos primeiros capítulos, quando Jesus chama ele simplesmente vê algo em Jesus, ele larga suas redes e ele o segue, sabe, sem mais nem menos. E foi no momento que ele se prostrou diante dele e o adorou como Deus. Então nós podemos entender que ali lhe foi revelada a natureza divina do Cristo. E aí Pedro tinha essa certeza que agradou Jesus. E nós? Quem nós dissemos que Jesus é? Sabe, é interessante a gente trazer isso para a nossa realidade. Quem a gente pensa que Jesus é? Muitas vezes nós carregamos um conceito de que Jesus é um oráculo, ou uma figura profética de sabedoria, né? Aquele que andou perfeitamente, que não cometeu erros. Aí a gente fala, eu admiro Jesus e tal, mas olha, eu não preciso me esforçar como tal, porque eu não sou Jesus, sabe? Ou às vezes para alguns Jesus é o número da emergência. Quando vem os problemas da nossa vida, e somente nessas circunstâncias a gente lembra que existe um Deus, e aí a gente vai clamar. Ainda tem que se levar em conta que é bom isso, né? Porque tem pessoas que diante do sofrimento se afastam dele. Só que Jesus, ele não é como o bombeiro, como a emergência que você vai ligar somente no tempo de necessidade. Jesus é o Cristo. Jesus é o ungido de Deus, que veio para nos trazer salvação. E a salvação não implica somente na nossa vida após a morte, mas quando pensamos na nossa relação com o Messias, é uma relação pessoal. Nós podemos andar junto com Ele. Ele não está presente fisicamente aqui, mas é por meio do seu Espírito que nós podemos nos comunicar com Ele. E isso é o tempo todo. A palavra nos diz que essa relação que temos com Ele, através do Espírito Santo, é uma relação ininterrupta, sabe? Pensando nesse sentido, a gente traz o conceito de igreja, de que a gente só vai ter a presença do Espírito Santo quando estamos aqui. Ou sabe aquelas músicas que canta, que fala, né, de convidar o Senhor para vir aqui? Não estou dizendo que é errado, mas também não é muito certo, porque essa relação que nós temos com o Espírito Santo, ela não se interrompe. Você não é cheio do Espírito Santo por estar aqui. Talvez a nossa intensidade, a nossa sensibilidade em relação ao Espírito Santo seja maior aqui, porque nós não pensamos nas coisas lá de fora. Só que mesmo quando a gente sai daqui e a gente vai trabalhar, e a gente vai para casa cuidar dos nossos problemas, e a gente vai sair no parque para passear, e a gente vai tomar um sorvete, e a gente vai passear com o nosso cachorro, todo esse tempo o Espírito Santo está presente. Jesus está presente. O que muda é a nossa sensibilidade. Por isso eu acho engraçado, né? Lógico, depois do tempo que eu tive para estudar, para aprender muitas coisas, né? De ver como nós realmente, popularmente, falamos algumas coisas sem saber. E não seria muito prudente a gente pensar, né? A gente falar, vem Senhor, me enche agora neste lugar. Sabe, é uma coisa assim, que não faria muito sentido, pensando de como é a natureza de Deus em relação a nós. Então tenha certeza. Nós temos que mudar o nosso coração em relação a isso.
É entender que mesmo estando lá fora, temos que ter essa sensibilidade da presença de Jesus na nossa vida. E agora que eu quero entrar na parte que mais que mais mexeu comigo. Jesus, ele disse que isso não foi revelado por pessoas, né? Aí ele fala no versículo 18 para Pedro: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Sabe, Jesus está dizendo: você é Pedro, e ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Acima de tudo, temos que entender que a igreja é de Cristo. Nós pertencemos a Jesus Cristo. E um grande erro na interpretação dessa passagem que muitos fazem é achar que aqui está dizendo que Pedro, ele foi assim, uma pedra de construção para a história da igreja. Eu não vou citar aqui denominações, mas muitos pensam que Jesus está falando em relação a Pedro, em relação ao seu ministério. E uma coisa não exclui a outra. Jesus está sim afirmando a importância do ministério e do chamado vocacional de Pedro. Só que essa pedra que Jesus está citando aqui não é relacionado à pessoa de Pedro. Quando Jesus fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está dizendo que é sobre essa verdade que Pedro afirmou. O que Pedro afirmou? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é sobre essa pedra que Jesus vai edificar a sua igreja. Não é sobre a pessoa de Pedro. Pedro teve a sua importância na história da igreja, na história de toda a humanidade e também de nós estarmos aqui. Mas a pedra fundamental, a pedra angular que sustentou a vida da igreja desde o princípio é que Jesus é o Filho do Deus vivo, que Jesus é o Cristo. Nós falamos Jesus Cristo pensando que Cristo é como se fosse um sobrenome, como, por exemplo, Caio Mendes, né? Jesus Cristo, mas não é Cristo de nome, mas é de Jesus o Cristo, Jesus o ungido, Jesus o Messias, sabe? É uma atribuição que é dada por Deus, que Jesus foi escolhido para trazer a salvação para todos nós. Então, pensando nesse sentido, ele diz que a porta do Hades, ou a porta, né, da morte, da destruição, do inferno, não prevalecerá contra a igreja. Eu fico pensando na nossa história. A nossa história tem 60 anos de existência. Aí a gente pensa numa igreja desse tamanho, de pessoas simples, pessoas humildes, mas com o coração pegando fogo, sabe, de fazer algo por este lugar. E se você não conhece a história da nossa igreja, é bom a gente sentar e conversar um pouco para a gente conhecer. Mas nós passamos praticamente 50 anos sem uma liderança local, sem pastores, sem pessoas assim, não, eu vou me fixar nesse lugar para dar seguimento, para dar continuidade a esta obra. Não, foram muitas décadas sem uma pessoa responsável. E o que sustentou tudo isso? Eu creio que o poder de Deus está sobre nós. Eu creio que foi Jesus quem sustentou a nossa existência por todo esse tempo. Não pelo fato dele amar a igreja metodista livre. Jesus, ele nunca pregou sobre placas e denominações, mas é pelo propósito que existia aqui neste lugar, a história que Deus estava escrevendo. E essa história, a minha vida e a sua vida está inclusa, porque você faz parte de tudo isso. Por isso nós devemos prezar a importância da nossa história, da gente olhar para o nosso passado, e pessoas assim, que a gente nunca imaginaria que poderia estar com a gente, pessoas de fora, pessoas de tão longe. E aí foi o próprio Jesus que nos trouxe
até aqui para a gente poder celebrar 60 anos de existência. É sobre Ele, é por Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E é porque nós fazemos parte de uma família que crê que acima de tudo a obra é dele, é isso que nos sustenta. Não são homens, não são pessoas de nome, não são pastores, não são bispos, não é o poder humano que vai sustentar tudo isso, mas é o próprio Jesus que vai fazer com que as coisas possam prosseguir adiante. E olha só o que ele fala no versículo 19: e eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Aqui também, sabe, é uma passagem um pouco problemática na questão da interpretação, o que muitos se enganam. Muitos recortam esse versículo aqui pensando que Jesus está falando para nós. Muitas igrejas aí falam, nessa noite Deus te dá a chave do reino. Não, gente. Aqui Jesus está falando especificamente para Pedro. Para Pedro, fala, eu estou entregando a você a chave do reino. Por quê? Porque Jesus inaugurou o reino. Só que Jesus, ele tinha consciência que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar e que ele partiria para onde? Na presença de Deus Pai. E alguém precisava dar continuidade ao seu ministério. E Pedro foi escolhido para ser o quê? O líder do colégio apostólico. Então Jesus, ele está dando essa autoridade, é como se ele fosse o pastor, entre aspas, da primeira igreja, porque Jesus, ele veio, e Jesus é o bom pastor. Só que agora é tempo de preparar alguém para continuar. É a mesma coisa aqui. O Oscar é o nosso pastor atual. Eu não sei até quando ele vai ficar aqui. E aí alguém precisa seguir a obra. Alguém que está disposto a continuar isso. E aí Jesus viu e escolheu Pedro. Por isso lhe entregou as chaves do reino. Só que nada implica em que essas chaves elas são passadas de geração a geração. E não é assim uma coisa que a gente tem que pensar, tudo que eu ligar na terra eu vou ligar no céu. Não é assim que funciona. A gente está pensando numa narrativa bíblica, numa história que aconteceu, num fato que aconteceu. Só que isso não se aplica a nós. Isso se aplica especificamente no início da história da igreja, a igreja primitiva. E é interessante que essa autoridade é passada para os outros discípulos. Se você passear lá para o capítulo 18, vamos dar uma olhada rapidinho? O capítulo 18, no versículo 18. Mateus 18, 18. Jesus está falando aos seus discípulos: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês condenarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esse também é um outro contexto onde as pessoas interpretam de uma forma errada. Aqui Jesus está falando sobre como nós devemos tratar a ofensa de um irmão. Por exemplo, quando nós pegamos alguém que está pecando, Jesus, ele diz, é só você ler depois em casa, eu não vou ler tudo, senão vai tomar muito tempo. Mas Jesus, ele diz que quando você pega um irmão que está em pecado, você vai lá, você ora primeiro, você vigia para você não cair na mesma tentação, você vai diante do seu irmão e você conversa. Você fala, irmão, tem uma coisa assim que eu preciso te falar, isso não está legal. Não está legal diante da igreja, não está legal diante da nossa comunidade, e é necessário que você pense na mudança disso da sua vida. Aí se o irmão se recusar a te ouvir, Jesus está falando, vai com o outro. Aí vai você, pega mais um para ir de testemunha, e vai até o seu irmão, mas no secreto, não precisa contar para todo mundo.
Vai lá e fala, ó, trouxe mais uma pessoa, né, para a gente poder conversar, a gente quer te ajudar a você resolver a tua vida. Porque pessoas passam por problemas o tempo todo. E o grande problema nosso é que diante dos problemas a gente quer resolver do nosso jeito. E a gente esquece que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de conduta. E aí nós não queremos seguir a Bíblia. E a igreja serve justamente para fortalecer o irmão nessas horas. É chegar em dois e falar, olha, a palavra de Deus fala assim. E a gente preza pela sua salvação, a gente preza pela sua vida como igreja. Aí se o irmão ainda recusa, aí sim é necessário levar diante da congregação, diante da igreja. E se mesmo diante da igreja o irmão não se arrepender, não querer mudar de vida, aí Jesus fala para tratar ele como pagão, como descrente, como incrédulo. E é assim que funciona uma igreja. Infelizmente tem as partes que são difíceis. E aí ele fala para os discípulos: tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Por quê? Porque quando os discípulos, na presença de Deus, na condução do Espírito Santo, entender que aquela pessoa está se rebelando contra Deus e contra a comunidade, ela não pode fazer parte. A igreja não aceita tudo. A igreja, ela aceita todas as pessoas, mas a condição é o quê? Arrependimento. E quando a pessoa escolhe não se arrepender, continuar a viver, Jesus está dizendo, trate-as como um pagão. Você vai receber na sua comunidade, mas a pessoa não pode fazer parte da comunhão. É duro, é difícil. Mas como todo lugar existem regras, o reino de Deus também possui a sua conduta, a sua ética, não por questões morais, mas é porque Deus, ele planejou o seu povo assim. E aí Jesus termina dizendo, né, que se dois de vocês, olha só, dois de vocês condenarem na terra qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. A gente recorta esse versículo para pensar, né, que quando vai duas pessoas ali, lógico, eu creio nisso, que se as pessoas estão na presença de Deus, do Espírito Santo, Jesus vai estar no meio delas, não como uma formalidade, mas as pessoas entendem na sua mente que eu não preciso estar na igreja, que eu não preciso congregar, porque onde eu vou ali, ó, eu vou com meu irmão, com meu pai, a gente fica ali e isso basta. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Aqui, se a gente pegar o contexto, Jesus está dizendo, se duas ou três pessoas se reunirem para decidir uma questão em relação à igreja, de dar continuidade ou não para uma pessoa que não quer se arrepender, é nesse sentido que o que a pessoa ligar ou desligar na terra será ligado ou desligado nos céus. É essa chave do reino que Jesus entregou para Pedro. E não está dizendo que nós temos a mesma autoridade, porque Jesus sabia das dificuldades que a igreja passaria para se tornar o que ela é hoje. E não é o que eu falar, o que eu fazer, que eu estarei ligando alguma coisa nos céus ou alguma coisa na terra. Existe um movimento chamado de confissão positiva, que muitas igrejas adotaram esse negócio que para mim é um absurdo. E eles pegam essa passagem, as pessoas que creem nesse movimento, de que as nossas palavras são gatilho para o reino espiritual, para o reino de Deus. Então quando você fala, quando você declara, eu vou ser abençoado na minha carreira, aí eu estou ligando uma coisa nos céus, porque eu estou ligando aqui na terra. Em nome de Jesus, eu declaro que essa doença não vai existir mais na minha vida. Aí eu estou desligando a doença lá nos céus. E se Deus não quiser curar a gente dessa doença?
Paulo tinha um espinho na carne e ele não foi curado. Ele teve que conviver com isso pro resto da sua vida. Assim como eu e você temos situações em que a gente entende que Deus não vai curar. Por exemplo, eu tenho problemas de audição. Eu preciso usar aparelhos auditivos para poder conversar com as pessoas. Eu creio que Jesus pode me curar? Creio. Eu sei que Ele pode fazer um milagre e me fazer ouvir perfeitamente. Orei para isso? Orei. Mas eu entendi que eu vou ter que conviver com isso. E aí Deus me deu a graça de comprar esses aparelhos. E assim eu posso viver normalmente como uma pessoa que escuta normal. Então são essas coisas que a gente precisa entender. A gente tem que olhar para as Escrituras e saber o que elas estão querendo dizer. Sabe, quando a gente pensa na questão da igreja, é duro, porque a gente lida com pessoas que muitas vezes têm o seu pensamento diferente. Mas acima de tudo, nós temos que viver como uma família, com amor. Nós devemos suportar uns aos outros em amor e procurar viver em paz o máximo possível com uns aos outros. Esse é o nosso chamado. Agora, as demais coisas a gente tem que saber lidar de acordo com a palavra. Mas o que é principal, o que é fundamental, é essa pedra que Jesus está falando. É nessa pedra que Ele mesmo, Ele não está dizendo que são os apóstolos que iriam edificar a igreja. Ele vai edificar a sua igreja. Nós não precisamos de intermediários, como algumas igrejas dizem precisar. O nosso único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. O autor e o consumador da nossa fé é Jesus Cristo. O alvo do nosso chamado vocacional em Deus é Jesus Cristo. E Ele é suficiente para a nossa salvação, para a nossa redenção. Então, que eu e você possamos nos apegar nessa verdade, sabe? Entender que nós não precisamos de algo mais para que a nossa vida seja correta, para que a nossa comunidade possa andar para frente. Talvez nós não sejamos uma igreja que esteja cheia de pessoas, mas uma coisa eu tenho certeza, que é Jesus que está presente. E é por isso que até hoje nós existimos e sabemos que a porta do Hades não prevalecerá sobre nós. Estamos aqui até hoje, estamos avançando adiante, um passo de cada vez, um dia de cada vez. E assim Deus quer que a gente continue a nossa caminhada de fé. Então, que todos nós possamos dar esse valor que é devido para a nossa igreja, para a nossa comunidade, e entender que é a pedra que Jesus disse que vai sustentar tudo isso, inclusive a nossa vida, né? Não são pessoas, não são coisas, não são circunstâncias, mas é Jesus. E tudo vai se findar nele, todas as coisas. E assim, a nossa esperança seja essa, a nossa alegria seja essa, e que a gente possa realmente caminhar junto com Ele. Olha só para encerrar, eu não ia falar isso, mas só para a gente poder encerrar, volta lá no capítulo 16, e olha só o que Jesus ele disse para os seus discípulos após tudo isso. Em Mateus 16, a partir do versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes
que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Olha só o contraste de tudo isso. O mesmo Jesus que elogiou Pedro, quando ele disse que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, aí Jesus falou que ele precisaria ir para Jerusalém, morrer para ser ressuscitado. Aí Pedro nega, fala: isso não vai te acontecer. O mesmo Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas você pensa nas coisas deste mundo. E ele ainda fala: você é uma pedra de tropeço para mim. Olha só que a gente tem que ver, a única pedra que deve fazer parte da nossa fé, da nossa confiança, é a pedra que Jesus diz. São as coisas de Deus, é do reino de Deus. A pedra está aqui. Por mais que isso aqui, a gente fala, mas é a Bíblia. Só que a Bíblia, Jesus é a palavra de Deus encarnada. E a Bíblia é a palavra de Deus revelada. Então Jesus está presente aqui. Então nós precisamos nos deleitar nela, E aí Jesus disse: se vocês querem vir junto comigo, vocês vão precisar morrer. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E esse princípio se aplica a nós. Esse princípio sim se aplica a nós até os dias de hoje. A gente negar nós mesmos, porque viver em comunidade é a gente renunciar ao nosso ego. Porque tem pessoas que não querem conviver com as outras pessoas, tem pessoas que dão mais importância para animais ou para seus prazeres, suas vontades, seus desejos, e não se importam com as pessoas ao seu redor. Mas viver com Cristo implica em renúncia do nosso ego. Aí ele diz: tome a sua cruz e me siga. Isso é viver uma vida em comunidade. A gente não viver pelos nossos próprios interesses, mas, como ele disse, a gente viver para os interesses do reino. Amém? Todos nós possamos abrir mão dos nossos próprios interesses, a gente possa amar a nossa vida em comunidade e assim possamos prezar por essa pedra que Jesus disse que é Ele que vai edificar a sua igreja. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, nós te damos graça pela porção da Tua Palavra, nós te agradecemos porque sabemos que é por meio dela que nós podemos te conhecer, podemos nos aproximar do Senhor, podemos realmente aprender e somos exortados, Pai, acerca de muitas coisas que nós cremos que são erradas, muitos pensamentos, muitos paradigmas e muitos pressupostos que nos afastam de quem o Senhor é verdadeiramente. Que nós possamos nos arrepender, Pai, do nosso egoísmo, da nossa falta de compreensão, da nossa ignorância, e nós possamos olhar para as Escrituras e possamos entender realmente o que elas nos ensinam, para que assim a gente possa viver de uma forma que agrada ao Senhor. Nos perdoa às vezes, Pai, que nós fomos egoístas, pensamos somente em nós, pelas vezes que nós viemos à igreja com a intenção de somente buscar ser atendidos de acordo com o nosso prazer, com as nossas preferências, mas esquecer realmente por que tudo isso existe. Nos perdoa porque nós vivemos por aquilo que nós pensamos, aquilo que nós temos dentro de nós, e esquecemos que a Tua Palavra diz que o justo vive pela fé, mas que a partir de hoje a gente possa olhar para Jesus, a gente possa olhar para a Sua cruz, para a Sua morte e ressurreição, e assim a gente possa negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo, Pai, assim como Ele disse aos Seus discípulos. Possamos realmente crer nessa pedra viva, nessa pedra angular, que foi o que fundamentou o início da história da igreja, e eu acredito que é o que continua fundamentando a existência da nossa igreja. Possamos nos apegar nessa pedra, possamos construir a nossa casa em cima dessa pedra que é a rocha, Pai, que é a Tua Palavra, que é o que nos sustenta e é o que nos faz avançar, Pai, esquecendo das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, assim possamos prosseguir para o alvo, para
o prêmio da nossa soberana vocação que está em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, o Senhor nos dê força, o Senhor nos sustente, e assim possamos celebrar, Pai, não somente agora os 60 anos, mas possamos celebrar toda a história, Pai, que faz parte da nossa vida e que ainda há aquilo que o Senhor vai escrever em cada um de nós. E assim possamos nos apegar nessas verdades, possamos viver de forma que agrada o Teu coração e, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado. O Senhor abençoe, Pai, cada um aqui. O Senhor toma nossas vidas, Pai, para que a gente possa ter uma semana na Tua presença, uma semana de renovo, uma semana de restauração, e assim a gente possa olhar, Senhor, para as coisas do reino, olhar para as coisas do alto, e assim possamos caminhar com graça, na condução do Teu Santo Espírito. Nos capacita, Pai, para o nosso trabalho, nossos estudos, nossos afazeres, e tudo aquilo, Pai, que nós temos como responsabilidades aqui na terra. Nos dê, Pai, discernimento, sabedoria, para a gente saber lidar com cada situação do dia a dia, e que a Tua presença seja sobre todos nós. O Senhor possa prover as nossas necessidades, abençoa a nossa vida financeira, o nosso lar, a nossa família. O Senhor abençoe também aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa trazer cura, possa trazer, Senhor, libertação das coisas desse mundo, mas que todos nós possamos ser livres em Jesus Cristo e assim continuar caminhando junto contigo. Nos dê um domingo na Tua presença, possamos ter um retorno para nossas casas, na Tua segurança, na Tua paz, e que, acima de tudo, todas as coisas sejam para a honra e glória do Teu santo nome. Queremos bendizer o Teu nome por mais esse culto, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, e que assim possamos descansar nas Tuas mãos. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.